Saudações aos alunos de contabilidade do curso EAD, a nossa disciplina de tópicos avançados. Sou o professor Daniel Cardoso e nós vamos dar seguimento ao nosso curso. No dia de hoje a gente vai estar voltando a falar de controle gerencial e especificamente, de cujos padrões. Alguns podem não estar lembrados de quando a gente falou de controle gerencial, mas quando a gente falou de BSC, já estávamos falando de controle gerencial. O controle gerencial ele vai estar ligado muito à questão do desempenho, né, do controle das tarefas em si, e a gente propositalmente inverteu a ordem, falou logo do BSC, porque é mais simples de entender a questão da mensuração de resultado, mas no final das contas, ao final dessa aula e da próxima, que a gente vai estar dividindo essa questão de custo padrão em duas aulas para não ficar muito corrido, acho que todos vão ter um entendimento muito interessante e até diferente do que é o controle gerencial em si, né? Diferente daquela lógica contábil de controlar pelo controle, né? De ter ideia do valor até o centavo. Quando a gente está falando de controle gerencial, a abordagem é um pouco diferente. Uma coisa que, dentro disso que eu estou dizendo, que é uma coisa que se diz é que, às vezes, a maneira como se controla medida de desempenho ou se faz o controle gerencial se torna contraproducente, porque acaba criando temor, fica aquela ideia de se atribuir culpa a alguém, de punir, mas na verdade a ideia é criar uma dinâmica que o, a empresa como um todo ela saia ganhando. Um exemplo interessante, eu não sei se todos acompanham o jogo de basquete, mas quando o jogador vai arremessar a cesta, não arremessar a cesta, né, a craseado, o marcador dele, ele tenta fazer o possível para que ele não chegue próximo daquela área ali do garrafão, daquela área pintada, perto da cesta, porque é mais perto, é mais fácil fazer. Então, uma estratégia que eles costumam usar quando não foi possível evitar que o jogador chegasse ali tão perto, não, a gente pode de um modo inicial pensar que a estratégia seria tentar tomar a bola, mas tomar a bola é mais fácil de cometer a falta. Então, para não cometer a falta, o que é que eles fazem? Muitas vezes eles colocam a mão em frente ao rosto do jogador que vai arremessar. Nesse momento, o jogador perde a visão da cesta. E se não for um jogador muito bem treinado, porque aí você vai encontrar casos de jogadores que são muito bem treinados, que você pode colocar a mão, pode botar uma venda nos olhos dele e daquela posição ele já treinou tanto, ele já tem tanta perícia que ele vai colocar na cesta de todo jeito. Mas se não for, ele por não ter a visão da cesta naquele momento, ele pode perder a direção. Um outro exemplo que eu posso lembrar aqui, e que vocês vão encontrar na literatura, é que, por exemplo, imagine uma pessoa que está num regime, querendo perder peso, e entra para uma dessas sociedades tipo vigilantes do peso. E ele vai, faz a dieta dele conforme o que é dito, ele segue os passos, né? Porque normalmente esses programas eles têm uns passos a serem seguidos. E um problema, a cada semana, o correto, o normal pelo menos, o usual, é que se diga para a pessoa, olha, você ganhou ou você perdeu tantos gramas. Mas imagine que de repente o paciente, né, a pessoa que está fazendo o tratamento, ele chega e quer saber o quanto ele ganhou, o quanto ele perdeu. E disse a ele, olha, você não pode medir. E ele continua fazendo a dieta semana após semana, ele se olha no espelho, e no início normalmente é mais difícil. Imagina como é que vai ficar a cabeça desse paciente se ele está se esforçando, ele está dando duro para perder peso, mas ele não pode tirar a medida do peso dele, ele não pode se pesar. Então, é, esses dois exemplos que eu dei,
eles tendem a ilustrar a questão do feedback, né? Da importância de saber o quanto ou quão bem ou quão mal você está indo em relação ao que foi objetivado, né? Qual foi a sua meta? Era perder 10 quilos? Era perder 500 gramas por semana? Aí você tira a sua medida de peso e descobre, ah, não, ok, eu estou seguindo bem a minha dieta, eu estou conseguindo atingir aquela medida. E a ideia principal por trás disso tudo é, se você não consegue acompanhar, você não vai conseguir medir, obviamente, e você não vai ter esse feedback que, no final das contas, é um grande remédio para correção de rumo. Porque a gente pode ter outro exemplo assim de um barco que ele é guiado. Hoje em dia é muito fácil, né? Tudo por tecnologia, existe GPS. Mas imagina aqueles primeiros navegadores que eles usavam bússolas e também se guiavam pelas estrelas. A bússola é até uma invenção mais recente na história das navegações, mas imagine os primeiros lá atrás. Eles usavam o quê? Posição do Sol e posição de estrelas. Só que em algumas regiões, ou em tempos de muita chuva, tempo de muita tempo nublado, eles perdiam o referencial. Eles não sabiam onde é que estavam as estrelas, então eles se perdiam. Somente quando passava a chuva ou a tempestade, eles olhavam a posição das estrelas e aí o que? Faziam a correção de rumo. Não, a gente acabou sendo levado pela correnteza e foi para a direção errada. Assim também é na empresa. Se você começa a trabalhar e você pode estar se esforçando bastante, como aquela pessoa que queria perder peso ou como um marinheiro que queria chegar no destino, mas seu esforço pode estar sendo feito na direção errada. Então, a medida de desempenho, o controle que a gente está falando aqui, é o controle gerencial, não é um controle feito para punir ou para demitir, não sendo assim, não sendo uma consequência que não possa acontecer de uma eventual punição ou pelo menos de uma não remuneração. Isso é possível, sim, mas assim, a ideia por trás do controle gerencial não é uma ideia de auditoria, é uma ideia de acompanhamento, de feedback, de correção de rumo. Então, tendo dito isso, a gente vai começar a falar hoje sobre custos padrões. Algumas pessoas, de vocês, talvez já tenham estudado orçamento. Então vocês vão achar algumas coisas parecidas. No final até eu vou fazer um comentário sobre isso aí. Mas vamos lá. Custos padrões. O que seria primeiro um padrão? Um padrão é um marco de referência, é uma norma para fim, assim, para fim de mensuração de desempenho, alguma coisa, um alvo, um objetivo que você tenta atingir. A questão do padrão não é uma exclusividade da contabilidade, obviamente, né? Padrões são encontrados em todos os lugares. Se você vai no médico, ele vai avaliar seu peso por meio de padrão para a sua idade, para a sua altura e para o seu peso. Acho que todo mundo aqui conhece uma medida chamada IMC. Dizem que o IMC ideal de um adulto, em média, é de 25, que é, na verdade, a divisão do peso pelo quadrado da altura. Aí você vai dizer, e como chegar nessa medida? Não tenho a menor ideia. Você pergunta a um médico, e os médicos, os pesquisadores, chegaram a essa conclusão que pegando o peso e dividindo pelo quadrado da sua altura, você tinha um número. E se esse número estava perto de 25, era bom. Então, isso é um padrão. Existem questões científicas, teóricas, existem verdades por trás desse número? Não duvido. Certamente existem. Mas não necessariamente nós sabemos. Importa que nós, como pacientes, vamos ao médico, o médico usa um padrão e avalia e diz a você, olha, você está muito gordo, você está muito magro, você tem que fazer dieta ou você tem que ganhar peso a partir de um padrão. Também os alimentos que a gente come,
restaurante, eles têm que ser preparados de acordo com padrões de higiene. Os prédios que a gente mora, as casas, eles obedecem padrão em códigos assim de construção. Então, padrão de um modo geral é utilizado em todas as áreas de nossa vida. Não seria diferente na contabilidade. Na contabilidade eles inclusive são muito utilizados, principalmente em relação a custos e neste momento a gente realmente vai falar de custo, né? Vocês já viram aí, custos padrões, administração por exceção, porque para se calcular um custo, um valor de um custo, não é muito simples, principalmente se o custo for, a não ser que seja um produto muito, muito simplório e seja um processo de produção também muito simples ainda, mais fácil ainda. Mas na vida real, apurar custo dá muito trabalho. Então, quando uma empresa ela acaba tendo uma repetição ou um expertise de produzir já há algum tempo algum produto, ou já tem uma consolidação da sua produção, ela acaba optando por usar custos padrões. Então, normalmente, quem está produzindo o custo padrão para aquelas pessoas que administram, né, que estão tomando a decisão, são engenheiros que podem estar lá na linha de produção diretamente ou contadores. E aí eles vão fixar. E aí, esse exemplo que a gente vai trabalhar aqui para ilustrar bem para vocês é de fábrica. Porque, inegavelmente, custo é muito mais simples de entender em fábrica, até porque quando você tem uma empresa comercial, o teu custo é um só, basicamente, de adquirir a mercadoria. Mas a complicação, os melhores detalhes de se estudar, eles vão estar realmente na unidade fabril. Então, não fugindo da regra, a gente vai estar usando o exemplo de fábrica. Então, os contadores e administradores vão estar ajudando, né, quem toma a decisão. E uma coisa que é interessante dizer, os padrões de qualidade, eles são padrões também, mas não estão sendo considerados neste momento. A gente não vai estar falando de padrão de qualidade, a gente vai estar basicamente falando de padrão de quantidade e padrão de custo. Ou seja, quanto em termos de quantidade eu vou precisar de matéria-prima de um determinado produto para produzir uma unidade. E quanto custa, qual é o custo daquela unidade. Então a quantidade e os custos efetivos dos insumos eles vão ser comparados sempre a padrões. Eu vou ter um padrão que já foi calculado, que já foi estimado, e no dia a dia eu vou estar comparando a minha produção, eu vou estar por a minha medida vai ser a medida do dia a dia, e eu vou comparar. E se der diferente, eu vou ter que entender o porquê dessa diferença. Então, quando se faz esse tipo de coisa, que se procura seguir um padrão e se comparar, e sendo encontrada uma diferença, trabalha-se para encontrar a causa do problema, se houver um problema, e eliminar para que ele não vá se repetir. Esse processo, de um modo geral, se chama administração por exceção. E você pode até achar, mas isso será só específico da indústria, da contabilidade? Não, veja, na nossa vida pessoal, nós atuamos em termos de administração por exceção na maior parte do tempo. Imagine que você se senta no seu carro, né? Você coloca a chave na ignição, vira a chave e dá partida no carro. Qual é que é a sua expectativa, né? E a expectativa a gente pode dizer que seria qual é a sua expectativa padrão? É que o carro deve começar a funcionar. Se ele começar a funcionar, não aconteceu nada diferente do padrão que você esperava. Porém, se você virar a chave e o carro não começa a funcionar, então vai ter uma discrepância, né? Uma variação, uma diferença do que deveria ser padrão para o que aconteceu. Então, o que é que você vai fazer? Você vai investigar.
você vai levantar a tampa do motor, se você tiver alguma noção, você vai verificar a bateria, vai verificar cabo, vai verificar combustível, você vai verificar o que você souber. Ou então você vai chamar um mecânico para fazer isso por você. Então, mesmo e importante, vai que você olha, não encontra nada, aí você fecha a tampa da mala e o carro liga. Mesmo que ele ligue, provavelmente você vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Você fica se perguntando, poxa, por que será que da primeira vez não funcionou como deveria? Então, isso é administração por exceção. A gente espera sempre que existam padrões. Mas quando alguma coisa foge do padrão, a gente intervém. Qual seria a intervenção aí nesse exemplo que eu dei? Uma, voltar a abrir a tampa da mala do carro, ou então chamar um mecânico. Segunda, é insistir e mesmo tendo um resultado positivo, procurar investigar a razão de não ter sido como deveria, não ter seguido o padrão, que é ligar de primeiro e funcionar normalmente. Então, administrar por exceção é tão somente colocar esforços naquilo que foge ao padrão. E essa é a grande sacada de se fazer o controle gerencial, especificamente no caso de custos, através de custos padrões. Porque se eu ficar controlando custo a custo, sem ter muito um parâmetro, eu não vou nem saber direito se isso aí está valendo a pena. E aí cai no campo daquilo que a gente falou no início, pode ser até contraproducente. Mas, se você tem um padrão, esse padrão vem se mostrando ok, vai funcionando bem na tua empresa. E alguma coisa acontece e esse padrão é quebrado, então aí entra a administração por exceção. Vamos atrás, descobrir o que aconteceu, vamos fazer, identificar que tipo de variação, as áreas envolvidas vão ter que explicar, você vai determinar que se façam medidas de correção, e aí vai se testar a operação novamente. Se ela funcionar bem, ok. Se não, reinicia todo esse processo. E quem será que usa custo padrão? Na vida real, as organizações industriais, as de serviço, as de alimentação, organizações sem fins lucrativos, todas elas vão usar custo padrão de alguma maneira, em alguma medida. Por exemplo, os centros de serviço automotivo como o Firestone, frequentemente, Firestone, a fabricante de pneus, né? Frequentemente fixam padrões que são bem específicos em relação a tempo, trabalho, isso na tentativa de observar bem direitinho a realização das tarefas, por exemplo, como a instalação de um pneu, a manutenção, a vida útil do pneu, enfim. Outras empresas assim do ramo de fast food, o McDonald's, por exemplo, que é muito conhecido, eles são conhecidíssimos, inclusive, são cases até de sucesso em relação a isso. Eles usam padrões muito exigentes para quantidade de carne colocada no lanche, ou seja, eles sabem, eles têm uma medida de quantos gramas de carne tem que ter em cada hambúrguer daqueles que eles vão estar produzindo. E se leva um hambúrguer, se seu lanche vai levar dois. Os hospitais têm custo de padrão de alimentação, de lavanderia e de outros itens. Né? Então, assim, de um modo geral, por onde você se virar, existem padrões. E onde se virar também existirá gente que vai estar administrando por exceção a partir desses padrões. Então, na fixação, já que a gente sabe que existe, então como é que é fixado esse custo padrão? Né? Na fixação de preço de padrões, tanto de preço como de quantidade, você vai ter que ter uma coisa importante que é o conhecimento, a expertise daqueles que realmente vão estar manipulando, não manipulando no sentido pejorativo que acabou se criando, mas manipulando no sentido de colocando a mão na massa, de fazendo acontecer, porque esses realmente são as pessoas indicadas para dizer o quanto de quantidade, o quanto de valor isso aí é necessário para que se produza uma unidade padrão, por exemplo. Então, isso é legal para a nossa área, né? Contadores,
com certeza tem um papel importante, mas não só contador, já dependendo do contexto, contador, gerente de compra, engenheiro, supervisor de produção, gerente de linha, empresário. E que tipo de informação vai se buscar? Quando você vai fazer uma criação de padrão, você vai ter que olhar um pouco o passado, né? No futuro não dá para você adivinhar, então você recorre um pouco ao passado. Então você vai ter olhar preço passado, preço de compra, de venda, quantidade de insumo que sua empresa tem produzido. Isso aí não é tudo, mas ajuda também na fixação do preço padrão. Agora, uma coisa que tem que se entender, pode ser que a empresa ela tenha um problema de ineficiência no passado. Não necessariamente a empresa foi excelente, ela teve tudo certinho. Então, quando vai se fazer um padrão e se recorre à informação passada, não se deve, não é nada recomendável que você vá seguir um padrão que de repente não se viu muito satisfatório. A ideia é ter uma operação eficiente futura e não repetir uma operação ineficiente do passado, né? E aí tem um trade-off, né? Um dilema que existe entre padrões ideais e padrões viáveis. O que seria um padrão ideal e um padrão viável? Disse, né, na literatura que os padrões eles devem ser atingíveis sempre, né? Nas empresas, um padrão não deixa de ser uma meta. Eles têm que ser atingidos sempre, mas também tem outras pessoas que dizem que se você alcançar o padrão uma parte do tempo, também é bom. Outros dizem que se alcançar quase sempre também é bom. E outros que dizem assim, olha, se alcançar e for difícil de alcançar, aí é melhor ainda. E aí o que a gente chega à conclusão é que, no final das contas, só existem dois tipos de padrões, que seriam padrões viáveis ou padrões ideais. O que seria um padrão ideal? Ideal é aquele que só pode ser atingido na melhor das circunstâncias. Ou seja, não é permitido que haja uma quebra de uma máquina ou uma interrupção, uma tempestade, uma chuva. Nada de errado pode acontecer. Outra coisa que é exigida é que os operários, todos envolvidos, têm que estar no maior nível de qualificação e eficiência possível e vão ter que estar dando 100% possível o tempo todo integralmente. Esses, esses custos ou esses padrões ideais são tidos hoje em dia mais como motivacionais do que operacionais. Porque o que se entende hoje em dia é que, embora o padrão ideal ele funcione como um lembrete, né, de onde deveria estar se alcançando, né, para que direção deveria estar se caminhando, a maioria das pessoas que trabalham com administração acreditam hoje em dia que um padrão ideal ele tende até a desestimular uma parte dos empregados, porque você não necessariamente vai estar conseguindo sempre. Aliás, do jeito que é um padrão ideal, tão complicado de se atingir, é provável talvez até que você não atinja nunca. Então isso naturalmente vai levar à desmotivação. E uma outra coisa, como é que eu vou interpretar um padrão ideal? Se era um padrão tão inatingível e eu tenho 2, 3, 4 unidades de trabalho na minha empresa. Nenhuma atingiu. Uma ficou a 10% do atingimento, outra ficou a 15%, outra ficou a 20%.
é que eu vou saber o que, é que significa essa diferença? Pode ser que esse ideal que eu achei que era ideal para a unidade 1 seja demais. E para a unidade 2 seja pior ainda. E unidade 3 nem se fala. Então eu não posso nem considerar a variação, eu não posso considerar sei lá, a discrepância entre o desempenho e o padrão que eu determinei como alguma coisa que seja capaz de te dar algum parâmetro para avaliação. Então, o parâmetro ideal é muito bom no ramo dos sonhos, porque na verdade você não vai tê-lo alcançado quase nunca, e a partir dele você praticamente também não consegue criar inferências, tomar decisões, chegar a conclusões. Por outro lado, os padrões viáveis, eles são aqueles padrões que, para a maioria, eles são apertados para atingir, né? A gente trabalha, se esforça, mas atinge com muita dificuldade, com muito esforço, mas atinge. E permite que você tenha uma vida normal, que uma máquina quebre efetivamente e que você dê o seu esforço razoável. Não é que está se fazendo aqui sei lá, uma exaltação a você fazer corpo mole. Não, é porque nós não somos máquinas, obviamente. E dependemos de repouso, dependemos. O estado emocional de um ser humano interfere no seu desempenho. O clima organizacional, eu sou um pesquisador de clima, em relação à contabilidade e mensuração do desempenho, posso dizer a vocês que o clima ele realmente tem uma influência muito grande. As culturas da empresa, se a empresa é uma empresa em que todo mundo se ajuda, é uma empresa que você confia no seu chefe, tudo isso deve ser considerado e pode ter um peso muito grande no desempenho. Então, um padrão viável, a gente pode definir o seguinte, que seria aquele padrão que vai demandar esforço, que vai haver dificuldade, que cada um vai ter que fazer o seu melhor, mas é um padrão que pode ser atingido. Já no caso do padrão ideal, é aquele padrão que ele pode ser traduzido pela palavra perfeição. Não há espaço para nenhum tipo de imperfeição no padrão ideal. Nesse exemplo que a gente vai dar agora, a gente vai estar falando de um padrão viável, obviamente. Não vamos estar falando aqui de um padrão que não seja factível, digamos assim. Então vamos lá, falar de contabilidade que é bom. Vamos imaginar que uma empresa ela quer fixar o padrão de matéria-prima dela. Ela quer saber quanto é o custo padrão da matéria-prima que ela produz. No final das contas, isso aqui que a gente vai fazer, a empresa quer saber quanto é o custo padrão de uma unidade do que ela fabrica. Mas aí nesse primeiro momento vamos falar do primeiro insumo que seria matéria-prima. Exemplo. Imagine que a empresa EAD. Ela produz um único produto. Claro que isso aqui é um exemplo, é feito para facilitar realmente o entendimento, então na vida real, muito dificilmente você vai encontrar uma empresa que produz um produto só. E é muito bom porque se fosse assim não precisava nem de contador, né? Qualquer um conseguia fazer. A graça é quando é complicado e nós contadores trabalhamos justamente com a dificuldade. A dificuldade é nosso sobrenome. Então, a empresa EAD produz um produto só e é um tipo de suporte de livros fabricado com estanho. É uma coisa que eu tenho que confessar para vocês, a gente sempre escolhe, quando vai fazer um exemplo assim, um produto bem bizarro, digamos assim, bem desconhecido, porque chama mais atenção, você não vai esquecer. Porque um empreendedor para livros, eu até vou deixar que cada um pesquise para descobrir que tipo de peça é essa. Mas é uma coisa muito antiga, é muito você encontra em bibliotecas, nas casas mais antigas era mais fácil encontrar. Atualmente eu acredito que não, até porque ninguém lê livro mais praticamente, né? Além de nós termos uma baixa taxa de leitura no nosso país, hoje em dia a maioria das leituras é feita nos tablets, nos celulares ou nos notebooks. Mas voltando à questão
Empresa EAD produz um produto só, que é um suporte de livros, ele é fabricado com estanho, né, que é um metal. Ele é feito, esse produto, a mão de obra, e ele usa ferramentas, né, de metalurgia tradicional, só para deixar claro que não é um custo fora do normal, é uma empresa que usa máquinas simples. O uso de mão de obra é intensivo e muito qualificado. O que seria mão de obra intensiva? Você acha que quando estudou no seu ensino médio, você estudou sobre agricultura intensiva e extensiva, né? Pois bem, se não lembra do conceito, volte lá no seu livro de geografia e provavelmente você vai lembrar. Mas para facilitar aqui, eu posso dizer para vocês que intensivo em relação à mão de obra é a palavra ajuda. Você vai estar intensamente usando a mão de obra. Então, é aquele tipo de produto que depende fortemente da mão de obra, quase como era na época do artesanato, que veio antes da Revolução Industrial. Então, antes da Revolução Industrial, se você fabricava vasos, você fabricava um vaso por vez e era a mão do artesão, né? Ele fabricava uma joia. Se era uma joia, o ourives ele ia fabricar a joia ele sozinho, à mão e com muito tempo, né? Porque ele é um só, havia um componente de arte envolvido. Então, quando a gente está falando de mão de obra intensiva, normalmente está se falando também do uso de uma mão de obra qualificada, como eu já coloquei aí, e com um componente artístico envolvido. Não é bem o caso agora, porque é um objeto que não tem que ter arte. Em que pese ter enfeite, né? Deve ter, com certeza, seus detalhes, mas não é ainda um componente artístico. Uma informação a mais. Houve um aumento, por alguma razão que nós não conhecemos, houve um aumento de demanda inesperado. Então foi preciso contratar mais pessoal e também comprar mais matéria-prima, obviamente, né? Se eu quero construir mais suporte de livros de estanho, eu vou ter que contratar mais gente para fazer, porque eu disse que depende das pessoas, né? Depende muito da quantidade de funcionários para eu aumentar a produção. E eu vou ter que ter mais estanho, porque se eu não tiver estanho, como é que eu vou fabricar um suporte de livros que é de estanho? Como houve pressa, e aí quando a gente estuda orçamento, a gente está sempre lembrando aos alunos que a ideia de fazer orçamento é você não trabalhar com esse componente, pressa, porque a pressa, não é de hoje, se diz é inimiga da perfeição. Então, em virtude da pressa, da urgência, teve que se comprar mais estanho. E aí, nesse meio tempo, se comprou, porque talvez fosse mais barato, porque talvez o comprador não fosse tão inteligente, tão bom comprador, tão esperto, foi comprado um estanho de matéria-prima de qualidade duvidosa. E aí também teve que se contratar empregado sem experiência. Porque, veja, se é uma fábrica que fabricava estanho e tal, e já existia um quadro funcional, aquele quadro funcional era qualificado, se conhecia, já tinha treinamento, já tinha toda uma expertise dos anos que já fazia. Se eu contrato uma pessoa nova, ela pode ser extremamente capaz, mas ela não vai conseguir responder da mesma forma que um empregado mais antigo, enquanto ele não entrar e começar a ter ritmo de trabalho. O ritmo é muito importante, né? Dizem que tanto na música como na vida o ritmo é fundamental. Então, foram contratados empregados sem experiência e aí para piorar, além de não ter ritmo, né, porque eles não têm experiência, ainda contratou-se gente sem a devida qualificação. E aí quem é que é chamado? Claro que é um controller, né? O controller é chamado para analisar os fatos e elaborar um sistema de controle que permita responder perguntas referentes à produtividade, lá dos operários, desperdício de material e os preços dos insumos. Ou seja, depois que houve esse aumento, alguém da empresa, pode ter sido um diretor, percebeu que estava uma bagunça. Né? Percebeu, deve ter chegado aos ouvidos da administração que se fez compra sem qualidade, que se fez um monte de bobagem. E aí, quem é que cuida das informações? Na verdade, pode ter sido até o próprio controller que tenha informado tudo isso. Porque quem cuida do sistema de informações da empresa é o
controller. Mas, como o controller é o nosso herói aqui na nossa disciplina, ele foi chamado para resolver isso aí, né? Ele vai ter que elaborar um sistema de controle que permita responder o seguinte: produtividade, desperdício e os preços dos insumos. Então, qual é o primeiro passo? Ele vai tentar preparar padrões de preço e quantidade para a matéria-prima. Lembra que era estanho? Pois bem, então o estanho é a única e a matéria-prima importante da empresa. Nesse processo agora, nesse passo, ele vai tentar identificar o preço unitário padrão da matéria-prima direta, que é o estanho, na empresa. Então, esses dados aqui são fictícios, obviamente. Ele descobre que um lingote que tem 40 quilos de estanho custa R$ 144. Ele vai lá, anota isso. Ele analisa e vê que o frete do caminhão que leva o lingote, esses lingotes, a quantidade de lingotes lá que seja comprada, do depósito do fornecedor até a fábrica dele, a fábrica da empresa onde ele trabalha, esse frete é de R$ 17,60 por caminhão. Ou seja, cada caminhão que vai lá com não sei quantos quilos de estanho, ele vai custar R$ 17,60. No recebimento e na movimentação, e aí vocês devem lembrar quando a gente falou na aula de Balance Scorecard que movimentação, né, aqueles tempos de fila que a gente falou, né, fila, seja lá do que for, tem custo. Então, na hora que você recebe o estanho na fábrica e vai movimentar, seja para o setor adequado ou será só para um estoque, isso custa alguma coisa. Então, o controller foi lá, fez as apurações dele e descobriu que em média custa R$ 2 esse recebimento e essa movimentação. Não sei se ele fez essa apuração pelo tempo, por uma nota de serviço, não sei. Ele chegou a essa conclusão. Daí, ele descobriu também que quando se comprou os R$ 144 na verdade, quando se comprou a quantidade de estanho lá que se comprou, que a gente não sabe qual foi, mas a gente sabe que que 40 quilos custam 144, o comprador da empresa conseguiu um desconto de 3,60 num lingote de 40 quilos. Então, assim, para um lingote de 144, o comprador conseguiu que ele fosse R$ 3,60 mais barato. Foi na negociação. Ele deve ter comprado muito lingote. Por quê? Porque lembra lá que a empresa está com uma grande solicitação. Provavelmente ele fez um pedido bom e conseguiu algum desconto. Então, se eu somar esses custos, eu vou conseguir 160. Quantos quilos vem um lingote? 40. Então, eu posso concluir que o preço padrão unitário, ou seja, de 1 quilo, é R$ 4,00. Eu cheguei à conclusão, o controller chegou à conclusão que 1 quilo de estanho dentro da fábrica dele, dentro de todas essas condições que a gente falou, sai para a fábrica por R$ 4,00. Segundo passo, ele agora vai preparar uma quantidade padrão por unidade. Porque veja, ele já sabe quanto custa 1 quilo de estanho. Mas quanto de estanho ele gasta para fazer o suporte? Então ele vai ver qual é a matéria-prima que vai ser necessária por unidade que ele vai produzir, porque o objetivo disso no final é o quê? É saber o custo unitário, né? Então vamos lá. O suporte, se vocês depois forem pensar, vocês vão ver que na verdade é um par que encaixa, né? E esse suporte, o par, consome 2,7 quilos. Muito, muito estanho, né? Não estanho mesmo, muito metal estanho. E
O controle resolveu colocar uma provisão para perdas, que ele apurou que existiam, né? Em todo processo fabril tem refúgio, tem o retraço, tem o retalho, que é aquela lima de ferro, né? Que o lima de seja lá o que for. E ele percebeu que dá 0,200 gramas de perda por quilo, uma perda alta. E ele também chegou à conclusão que daquilo que é produzido, uma parte não é aproveitada porque é rejeitada, vem com defeito. Então, isso em média, dentro da conta dele, dá 0,1. Em resumo, a quantidade padrão de, de estanho para se fazer uma unidade, está aqui, são 3 quilos. Né? A gente está falando sempre em quilo, então 3 quilos. O que leva a concluir o seguinte: o custo padrão do material por unidade de cada produto acabado vai ser calculado por 3, que é o quantitativo que eu levo para produzir uma unidade, pelo preço de cada quilo. Se são 3 quilos, cada quilo a R$ 4, R$ 12 é o que eu gasto de matéria-prima. Lembrando, R$ 12 não é o custo total do suporte, é o custo da matéria-prima. Vamos lá. Aí ele agora quer descobrir quanto é, ele quer fixar, né, o padrão de mão de obra direta. Porque o custo ele vai incluir matéria-prima, matéria direta e os outros custos gerais de fabricação. Ele já sabe que R$ 12 é o valor da matéria-prima. Quanto será que é o valor da mão de obra direta? E ele vai lá, um bom controle, munido dos diversos sistemas de informação, contabilidade, financeiro e outros. Ele chega à conclusão que a hora de trabalho funciona numa taxa básica. Ele com certeza ele viu os envolvidos, né, quem participa do processo fabril, e concluiu que com R$ 10 por hora ele tem uma boa estimativa do custo do que está se pagando a cada empregado, não a cada empregado, para cada produto que está se produzindo. Os encargos sociais, ele descobriu que trabalha numa proporção de mais ou menos 10% da taxa básica, essa taxa básica de salário para cada hora. Então, se a taxa de salário é R$ 10, os encargos sociais vão ser R$ 1 por unidade que está se produzindo. Os benefícios indiretos que existem em toda a empresa, e aí você tem valor de alimentação, você tem uma série de benefícios indiretos, vão equivaler a 30% da taxa básica. Então, essa empresa é uma empresa que ela dá mais benefícios do que os encargos sociais que são cobrados. Isso é uma coisa boa. Então, ele chega à conclusão que, já que 30% da taxa básica, com R$ 3, você está estimando bem o custo dos benefícios indiretos quando eu estou tratando de uma unidade de produto produzido. Então, a taxa padrão por hora de mão de obra direta para produzir um produto, uma unidade, é de R$ 14. Então, com R$ 14, eu estou estimando o quanto de mão de obra eu gastei para produzir uma unidade. Aí agora eu tenho unidade, mas eu preciso saber a quantidade de horas que leva para construir o produto, fazer, né, para fabricar o produto. Então agora eu vou descobrir a taxa padrão por unidade. E como é que se descobre? Muito simples. Vai ser o tempo básico de trabalho por unidade, né? Isso aí em horas também. E aí ele chegou à conclusão de que com 1,9 horas ele está atendendo ao necessário para construir ou para fabricar uma unidade do produto. Ele, como bom contador, não lembrou, não esqueceu de pensar nas quebras e nas necessidades pessoais. Obviamente, as pessoas têm imprevistos, têm problemas de saúde, problemas naturalmente, de qualquer tipo de natureza, né? E as máquinas quebram, a vida real nos mostra isso. Ele criou uma provisão, até pequena, de 0,1 em relação ao tempo,
né? 0,10, ou seja, 10% de uma hora como uma provisão para esse tipo de coisa. Ele também criou uma taxa de 30% de uma hora, ou 0,3, para limpeza e parada das máquinas, que é outra coisa que normalmente, fatalmente, vai acontecer na vida real. Também, quando um artigo é rejeitado, dá um tempinho que você perde de você pegar aquele produto que estava na linha de produção, foi rejeitado, você vai retirar ele, vai ter um outro local para onde você vai conduzir. Enfim, nesse meio tempo, ele calculou, ele apurou que se gasta 20% de hora por unidade, que ele vai ter um total de tempo que ele gastou que a empresa gastou só para separar e eliminar os artigos rejeitados. Então, dividindo isso pela quantidade de produtos que ele produz, né, foi assim que ele provavelmente fez a conta, ele descobriu que para cada unidade produzida é como se 20% da hora ele estivesse gastando com artigos rejeitados. Né? Os que não foram rejeitados acabam assumindo esse custo. Então, o número padrão de obras, de mão de obra, por unidade é de 2 horas e meia. Então, para que uma unidade do produto, que a gente falou que é um suporte para livros fabricados em estanho, se gasta 2 horas e meia. Então, agora que ele já sabe o tempo, o padrão, né, de tempo e a taxa, o custo padrão de mão de obra direta por unidade, lembrando sempre que é por unidade do produto, ele vai calcular multiplicando 2 horas e meia de mão de obra por 14, que é o valor de cada hora, e ele vai chegar agora a R$ 35. Esse é o custo de mão de obra direta para cada unidade de produto. Só que ainda não acabou. Ele agora tem que fixar os padrões de custo geral, né, que são variáveis, obviamente, fixo não haveria essa conta. Custo fixo você não tem que multiplicar por nada, porque ele é fixo. E aí ele vai procurar qual é a taxa pré-determinada de custos gerais de produção. Aí já é uma outra questão. Como nossa disciplina não é custos, a visão aqui é do controller, ele vai ter que recorrer à área de custos, que pode ser inclusive de onde ele tirou uma boa parte das informações anteriores, e ele vai querer saber quanto é que é o custo por unidade de tudo que não é matéria-prima e que não é mão de obra. O custo geral. Todos os custos que sejam variáveis e que sejam ligados à produção, eles estão incluídos. E isso dá um valor de R$ 3 para cada unidade de produto produzido. E nessa empresa, ou o controller pensou assim, ou é um padrão da própria empresa, ele resolveu associar o número de mão de obra, o número de horas de mão de obra direta para cada unidade, como sendo a taxa que iria multiplicar os custos gerais de produção. O que tem uma lógica, então. Se eu gasto 2 horas e meia, enquanto essas 2 horas e meia estão acontecendo, os custos variáveis de produção estão sendo fabricados. Né? Você fabrica o produto e fabrica o custo também. Na verdade, o mais correto, né, seria afirmar o seguinte, que a empresa está incorrendo, né, ela está sendo forçada a ter custos durante o tempo de 2 horas e meia para que uma unidade de produto possa existir. Então, multiplicando a taxa de R$ 3, que foi uma taxa que o setor de custos deu para lá para o nosso controller, por 2,5, que é o número de horas, 2 horas e meia, fazer a unidade, o custo geral variável de produção por unidade é de R$ 7,50. Isso faz com que se chegue à seguinte conclusão. Lembra que eu disse, olha, o produto não custa R$ 12. R$ 12 é só a matéria-prima. Nessa tabelinha a gente está vendo agora. A matéria-prima, que é o fruto de 3 horas de quantidade padrão de horas de fabricação de uma unidade, vezes 4, que é quando custa, eu falei número padrão de horas, na verdade,
horas serve para mão de obra e custo variável. Matéria-prima, eu estou falando de quilos, né, obviamente. Então, quantos quilos de matéria-prima eu gasto por unidade? 3 vezes 4, que é a taxa padrão, ou seja, R$ 4 por quilo. Eu tenho 12, que é o meu custo de matéria-prima. Multiplicando 2 horas e meia por 14, que é o preço padrão, ou taxa padrão, da mão de obra direta, eu chego a 35. E como a gente acabou de ver, R$ 7,50 é o que se gasta em torno de custos gerais variáveis de produção. Então a empresa agora, a partir daquilo que o controller calculou, ela pode dizer que tem um custo padrão por unidade, e é o custo total nesse caso, e essa empresa só tem esse produto. Então eles têm um card, né, um cartão, ou então, que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, eles falam que você tem um card de produção, mas você tem em algum lugar o registro do seu custo padrão total por unidade. É com esse padrão que a partir de agora, naquela empresa, eles vão começar a controlar o custo de produção de outras unidades. Se esse custo variar, eles vão ter que procurar saber os porquês dessa variação, identificar a gravidade do problema, se for um problema, trabalhar para resolver e, resolvido, voltar a produzir para ver se chega nesse padrão. Isso é administração por exceção. Ok? Então, para a gente encerrar essa aula de hoje, que vai ser mais curta, a gente vai tentar fazendo as aulinhas mais curtas, mas provavelmente a próxima vai ser um pouquinho mais demorada, porque ela vai depender dessa nossa aula de hoje, que introduziu para você a ideia de custo padrão. Na próxima aula a gente vai estar trabalhando mais fortemente um modelo geral de análise de variação. Porque a gente agora calculou o quanto é o padrão. Mas e quando dá diferente do padrão? Como é que eu avalio isso? Mas antes disso, para encerrar, a gente falou sobre padrão, e aí pode vir uma pergunta, principalmente para aqueles alunos que estudaram ou estudam orçamento. Os padrões, eles são iguais ao orçamento, né? É a mesma coisa, é diferente? A resposta que eu posso dar é a seguinte: eles são muito semelhantes. A principal diferença entre custo padrão e orçamento é a seguinte: é que o padrão ele vai ser um valor unitário, enquanto que o valor orçado é um valor total. Ou seja, se a gente voltar aqui, o padrão, o custo padrão daquele produto, né, do suporte estanho, é de R$ 54,50. Se eu estiver fazendo orçamento e eu disser que quero produzir 1.000, então eu diria que em produção, meu orçamento de produção, seriam 1.000 unidades ao custo de 54.500. Então, o custo padrão, ele é sempre em referência à unidade. E o orçamento vai variar de acordo com a produção, de acordo com a demanda, né? Sei lá, que eu estiver trabalhando. Se eu estiver trabalhando com 1.000, 2.000, 3.000, não importa. Vai ser sempre o padrão vezes a quantidade de produtos que foram exigidos. Então, pode-se dizer que um padrão pode ser visto como um custo orçado de uma unidade. Do mesmo jeito, eu só repetindo, se não ficou claro. É como se eu fizesse o orçamento, mas para uma unidade. E já o orçamento, como nós conhecemos, ele é para a quantidade de produtos que for necessária. Então, espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido bem, volta, dá uma olhadinha. A gente está introduzindo a gente já começou a falar de desempenho, de controle gerencial, né, quando falou de BSC. Agora a gente está falando de custo padrão. Aí, próxima aula, a gente encerra custo padrão falando do modelo de análise de variações, que é importante você fechar com a ideia, né? Você sabe como é que surge o padrão e o que fazer e como calcular e como identificar essa variação.
Então, desejo a todos vocês uma ótima semana de estudos, não só nessa disciplina, em todas as disciplinas, e até a próxima aula.